Olá, sempre bom dia. Eu sou Joel Fragoso, instrutor de caldeiraria, cálculos e traçados da Frapim Cursos. Nós estamos reconhecendo o quanto é louvável o seu esforço em aprender caldeiraria. Estamos reconhecendo também o nosso desafio para fazermos um trabalho bem feito na nossa apostila de caldeiraria, para retirarmos a essência do conhecimento, transformar numa arte para o seu aprendizado. Por quê? Nós sabemos que nós estamos já inseridos na indústria 4.0. É uma revolução, é um movimento muito forte no desenvolvimento das tecnologias aplicadas na indústria. Nós sabemos do potencial da informática, sabemos do potencial do CAD. Nós sabemos que haverá evoluções cada vez maiores. Mas o que nos tranquiliza para fazermos um trabalho bem feito é sabermos que as atividades de caldeiraria, elas serão sempre necessárias. Por quê? Na maioria dos casos, dos trabalhos em campo, que é onde se aplica o trabalho da caldeiraria, porque a caldeiraria dificilmente ela é feita em laboratório, ela é feita em campo, lá na obra, lá onde é colocado o produto. Dificulta muito para os efeitos da informática chegar até lá. Não é impossível, mas o custo-benefício não vale a pena. Isso nos tranquiliza para termos a garantia de que o trabalho do caldeireiro vai sempre ser exigido, vai sempre ser aplicado. E eu diria que é um motivo de maior valorização para esse trabalho. Porque, levados pelas facilidades da informática, poucas pessoas se aplicam a esse trabalho. Isso passa a ser o diferencial. A grande vantagem de trabalhar em uma área desafiadora e que nem tantas pessoas assim querem fazer. Então, vem com a gente, pratica bem, reconhece nesse estudo, nesse trabalho, uma grande chance de evolução. Vamos lá, vamos em frente. Agora, nós vamos fazer um exercício bem simples, mas um exercício muito importante. Por que muito importante? Porque é um dos exercícios, uma das atividades que mais o traçador faz. Porque nós vamos dividir uma reta em 12 partes iguais, mas vamos considerar que essa reta ela tem um comprimento que tem que ser bem definido, um comprimento exato. Por quê? Ela é o perímetro de um círculo. É o diâmetro de uma peça cilíndrica, de um tubo,
Considerada a ideia de diâmetro médio, que nós já vimos anteriormente, e nós vamos dividir o tubo, a peça cilíndrica, geralmente em 12 partes iguais, porque é a maneira mais fácil de fazer. Para dividir em 12 partes iguais, a gente primeiro traça uma linha que passa pelo centro, traça uma perpendicular a 90 graus a essa linha, divide em 4 partes. Depois, com a mesma abertura do compasso centrada em um dos quadrantes, a gente traça um ponto, inverte a posição, alterna as posições e divide um lado em 6 partes iguais. O outro lado é só replicar, é igual. Então, a gente tendo uma metade dividida em 6 partes, o todo fica dividido em 12. Fácil. Nós numeramos esses pontos. Neste caso, eu vou numerar de 1 a 7, partindo do princípio que nós vamos fazer 7 alturas diferentes. Se nós temos um diâmetro, nós multiplicamos ele por 3,14 ou 342, mais exato, e obtemos o comprimento exato do perímetro. Essa medida, nós precisamos dela exata, para não ter variação no diâmetro. Dividimos ao meio, também é um processo fácil. Dividir ao meio, ou com instrumento de medição, ou com um compasso. Encontramos a metade. Dividimos os dois segmentos também na metade. Nós temos o todo dividido em 4 partes iguais. Nós temos 4 quadrantes definidos. São os 4 quadrantes do círculo. Depois disso, basta dividir esse intervalo em 3 partes iguais e com essa medida obtida, 1/3 desse intervalo, nós replicamos ela para os outros pontos e temos o perímetro dividido em 12 partes, que não necessariamente são exatamente iguais. Pode haver até alguma pequena variação, mas o perímetro nós temos ele exato, bem definido. Eu usei recurso de cores para facilitar identificar a posição das linhas, que nós vamos ver no exercício próximo como isso facilita a ideia. Agora, nós vamos construir um cilindro, porém, um dos topos dele não está paralelo. É um cilindro com um dos topos inclinado, uma boca inclinada. Serve para fazer curvas em tubos, fazer alteração de direção. Considerando um tubo, nós temos que ver ele frontal com uma divisão ao centro, uma linha passando ao centro. Nós vamos observar o diâmetro desse tubo, permanecendo a ideia de diâmetro médio. Sempre consideramos o diâmetro médio da peça, nem o diâmetro interno, nem o diâmetro externo. Já vimos no exercício anterior como calcular isso. Traçamos a projeção no topo desse tubo para dividirmos em 6 partes iguais cada face do tubo. Ou seja, a outra face oculta também está dividida em 12 partes iguais.
a projeção de uma reflete o outro lado. Então, nós podemos dividir só um dos lados e numerar esses pontos para identificação. Nós vamos identificar os pontos. Vamos projetar essas linhas perpendicular ao tubo para obtermos as alturas, as diferenças de ponto ao longo da boca inclinada do tubo. No caso, nós temos aí 7 alturas diferentes, sendo as duas extremidades do tubo, a linha de centro e as outras projeções que ficam na parte curvada do tubo, no meio das curvas. Feito isso, nós vamos fazer diâmetro vezes 3,142, calculamos o perímetro do tubo. Obtido o perímetro, medida exata, nós marcamos as extremidades e dividimos o tubo em 12 partes iguais. Exercício que nós fizemos anteriormente. E vamos transferir as linhas. Observa que a linha número 1 que eu projetei, ela é vermelha. Ela tem a altura do lado mais baixo do tubo, na cor vermelha. A linha número 2, ela é de um azul quase meio acinzentado. Nós projetamos a linha número 2 na mesma altura que ela é. Nós copiamos essa altura ou com um compasso, ou com um instrumento de medição, ou através de cálculo trigonométrico, e obtemos essas alturas. E distribuímos essas alturas ao longo do perímetro. Observa que a linha número 1, ela está no lado mais baixo do tubo e está nas duas extremidades, porque as duas extremidades se encontram quando eu curvar o tubo e ela vai formar o diâmetro. A linha número 7 também é vermelha, porque ela representa o ponto mais alto do tubo. A linha número 2, que é acinzentada, ela está próxima às duas extremidades. E vamos numerando de 1 a 7, distribuindo as linhas, cada cor representado no seu ponto igual. E essas linhas são projetadas de acordo com as suas alturas. Simples, é copiar a linha e transferir a altura nos pontos representados. Aí basta ligarmos com semi-retas todos os pontos das alturas das linhas e nós vamos obter uma curva, uma placa curvada em um dos lados, que nós vamos dobrar ela, fazer pequenas dobras nas linhas traçadas e obter o cilindro com uma boca inclinada, com uma medida determinada, formato determinado e curvada a peça. Com a espessura da peça, do material da chapa, nós vamos obter o formato cilíndrico e um dos topos não paralelos. Simples, fácil. Ficando dúvidas, temos como repetir o processo, rever com calma e compreender com clareza. E então, como foi a sua aula? Foi bom o aproveitamento? O que você pode acrescentar? Que dúvidas você tem? Fale com a gente
traga as suas indagações e nós vamos procurar esclarecer e deixar você bem preparado para cumprir os seus objetivos. Tenha um bom dia.